Olá, turma, estamos de volta aqui ao item 1.3. Para quem está acompanhando via podcast aí de áudio, que estão abrindo a apostila aí através do áudio no WhatsApp, é a página 21 do slide, tá bom? Aula 1, Fundamentos da Informática, item 1.3, História e Evolução do Computador, ou pela apostila. Agora nós iremos ver aqui sobre a máquina pascalina. Vou me reduzir aqui o tamanho da minha tela para a gente ficar aqui só vendo aqui o slide. Então, a máquina pascalina, como é que ela é esta máquina, né? Outro precursor, o primeiro foi o ábaco, que ele teve uma grande contribuição para o surgimento do computador, ele é considerado um computador. A máquina pascalina foi o francês Blaise Pascal, este francês, esse cara lá da França, que criou a máquina Pascal, né? Foi em 1622. Lembra que o ábaco foi antes de Cristo. Então foi muito antes de 2020 atrás. Nós estamos em 2020 anos à frente, né, de Cristo. Então, muito tempo antes de Cristo. Então, imagina o tanto de tempo que passou para ir a evolução até da máquina pascalina. Então, este francês Pascal, né, ele criou uma máquina também de calcular, mecanizada. Então ele tinha o quê? Rodas dentadas, como vocês podem ver aí. Eu vou mostrar também já o videozinho, rodas dentadas, as engrenagens, né? As engrenagens com capacidade de efetuar as 4 operações básicas da matemática. Quais são as 4 operações básicas? Soma, multiplicação, divisão e subtração. Eu vou botar agora aqui o vídeo para que a gente possa ver esta máquina pascalina, o exemplo da máquina pascalina, beleza? Pascal, então, com seu conhecimento em física e em matemática, criou uma máquina com um engenhoso sistema de engrenagem que fazia contas de adições e subtrações. Quando a engrenagem virasse à direita, é feita adição. E quando virasse à esquerda, é feita subtração com os valores armazenados. Pascal, então, foi a primeira máquina de calcular mecânica do mundo, planejada por Blaise Pascal. Ele tinha apenas em volta de 20 anos. Originalmente, Pascal pretendia destruir uma máquina que realiza as 4 operações fundamentais, mas apenas conseguiu fazer diretamente operações de adição e subtração. As operações de multiplicação e divisão podiam ser feitas por repetições. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco o funcionamento da máquina Pascal. Vamos começar com a conta simples, virando para a direita, 0 mais 6. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como vocês podem ver, as engrenagens estão girando corretamente. Agora vamos complicar mais um pouquinho. Vamos botar 6 mais 10. No caso, eu vou ter que girar essa engrenagem 10 vezes, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como vocês podem ver, os resultados, 16. Agora vamos fazer outra conta. 16 mais 4. 1, 2, 3, 4. Como vocês podem ver, 20. Vamos fazer outra continha de... Então, turma, só para vocês não ficarem perdidos, ó, a soma vai aparecer aqui, ó, embaixo, ó, 20, vocês podem ver aqui, ó. Ele vai rodando e vai aparecer aí onde é a posição, certo? Vocês podem ver aí a marcação embaixo, tá bom? Vamos fazer outra continha de 20 mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou mostrar um pouco para vocês a representação da subtração. No caso, a gente tem que virar para a esquerda. Vamos diminuir 10 logaritmos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como vocês podem ver, 15.
Então, olha só, ele virou para a esquerda, ó. Pode ver aqui a marca embaixo, ó. É aqui que fica a numeração nessa posição aqui, ó. Que está marcada aqui de preto, ó. Podem ver aqui embaixo, marcado de preto. Então, ele vira essa aqui para a esquerda, ele vai somar, ou ele vai subtrair para a esquerda, aí dá o valor 15, ó. Ele estava aqui, o valor, lembra que estava 20, né? Aqui estava 2 e aqui estava 0. Então, ele subtraiu, né, por 5 e a máquina fez gerar 15. Tá bom? Vamos diminuir menos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como vocês podem ver, 5. O resultado, galera, tá nessa faixinha preta aqui. Como vocês podem ver. Então, galera, isso é um vídeo bem simples. Como vocês podem ver, dá pra... Então, turma, já vimos a máquina de Pascal, certo? Como é que funciona. Agora, depois também surgiu a máquina chamada máquina analítica. Vocês podem ver aqui o desenho dessa máquina analítica, ó, que é a de Charles Babbage. Vamos já saber como é que ela funciona também. Vou mostrar um videozinho aqui dela do funcionamento. Então, esta máquina, para quem está acompanhando aí, ó, não esquece, nós estamos no slide 25, beleza? Quem está aí no podcast. A máquina analítica, ela foi o Charles Babbage que desenvolveu no ano de 1834. Já foi uns 200 anos depois lá do Pascal, né? Daquela máquina pascalina que vocês viram aí no vídeo anterior. Ela é chamada também máquina analítica, capaz de executar as operações básicas também, né? As operações básicas da matemática, multiplicação, divisão, subtração, soma. E também armazenava dados, né? Uma memória mecânica, além de imprimir os resultados impressos. Vamos ver já como é que funcionava isso aí. Como é que imprimia? Então, ela já imprimia o resultado. Eu vou botar já o videozinho para vocês verem como é que funciona. Babbage é considerado o pai do computador. Então agora nós entramos propriamente dito em quem é o pai do computador. Quem é considerado o pai, né? É o Babbage, né? Ele é considerado o pai do computador, pois sua máquina possuía a base utilizada nos computadores atuais, que são o quê? Quais são as bases utilizadas no computador atual? Como estamos aprendendo, ó, as 3 etapas fundamentais do computador atual é o quê? Entrada, que é os cartões perfurados. Então essas máquinas tinham cartões, imagine cartões mesmo que eram furados. Os cartões furados é que onde ocorriam as informações. Tem o processamento, a máquina de Babbage, que era utilizado de memórias. Esse processamento, utilizando memória de engrenagens, as engrenagens, e a saída, que é o que se imprimia. Então o computador ele tem o que? Nós vamos aprender também com calma. Tudo isso aí, nós vamos aprender o que é entrada, processamento e saída. Então a máquina de Babbage fazia todos esses 3 processos. Vocês viram lá que o ábaco ele só fazia ali a contagenzinha e tal, você visualizava. O Pascal também, né? A máquina de Pascal só fazia a contagem ali girando as engrenagens e apresentava o número, que era o somar e você girava. A do Charles Babbage não, ele sai de certa forma impresso, né? As informações. Vamos ver aqui o vídeo mostrando aqui como é que funciona essa máquina, a máquina analítica. Em 26 de dezembro de 1791, em Londres, nasceu Charles Babbage, um dos mais célebres ícones no mundo da computação. Suas contribuições na ciência de computadores fizeram dele o pioneiro dos computadores. Ainda criança, já era notável seu interesse pela ciência, mas seu estado frágil de saúde não permitiu com que ele ingressasse em uma escola. Sua família lhe auxiliou e permitiu com que fosse educado por um tutor privado. Com 16 anos, juntou-se à Academia de Homeland, onde ficou fascinado pela matemática. Em 1810, Charles foi aceito na Universidade de Cambridge. Em pouco tempo, tornou-se um dos melhores alunos da universidade. Ainda lá,
conheceu John Frederick William Herschel, filho de William Herschel, o famoso astrônomo que descobriu o planeta Urano em 1781. Juntos liam livros com as mesmas formas matemáticas de várias editoras para encontrar erros, como o Trabalho para a Sociedade de Astronomia. Após encontrar vários erros, Charles idealizou uma máquina capaz de fazer cálculos corretamente, chamada de diferencial número 1. Durante a construção da máquina, Charles enfrentou diversos problemas. Por isso, ele abandonou o projeto para se dedicar à máquina analítica, capaz de somar, subtrair, multiplicar e dividir em sequência automática, a uma velocidade de 60 somas por minuto. Tanto os dados como as instruções eram introduzidos por meio de cartões perfurados, com os resultados finais saindo impressos automaticamente. Ela continha um processador e uma memória Story. Seu objetivo era eliminar o risco de erro humano de todos os cálculos matemáticos. Esse foi o primeiro dispositivo programável a ser inventado pelo homem. Em junho de 1833, Charles e Ada Lovelace se conheceram. Após alguns anos, os dois viriam trabalhar juntos. Ada traduziu para inglês um artigo sobre a máquina analítica, qual mais tarde foi considerada a primeira publicação sobre programação de computadores. Enquanto fazia isso, Ada adicionou um conjunto de notas. No meio dessas notas, escreveu pela primeira vez o conceito de algoritmo aplicado à máquina analítica. Por isso, Ada Lovelace é considerada a primeira programadora de computadores. Charles, depois de notar os progressos da máquina analítica, começou a considerar uma nova máquina diferencial número 2. Entre 1847 e 1849, o desenho da máquina estava finalizado. Era uma máquina de 5 toneladas, um pouco mais avançada e que necessitava apenas de 1/3 do número de componentes da primeira máquina. Em 18 de outubro de 1871, Charles Babbage morreu sem realizar seu sonho de terminar a máquina diferencial número 2. Seus desenhos ficaram perdidos por 130 anos até o ano de 1985. Em 2002, a sua construção terminou, mas infelizmente Charles não viveu para ver sua obra terminada e funcional. Mas seus esforços e contribuições na computação ajudaram as gerações futuras a desenvolver todas as tecnologias que utilizamos atualmente. Então, alunos, vocês viram aí o vídeo como é que funciona, né? A máquina de Charles Babbage. Vamos agora para a nossa próxima vídeo, né? Sobre a máquina tabuladora de censo de Hollerith. Também é outro computador que surgiu, né? Como é que ela era aí? Parece um piano, né? Esta máquina aí, que surgiu mais ou menos no ano de 1884. Eu estou na página 27, beleza? Quem estiver aí no podcast. Então, Herman, este cara aí, ele se inspirou também nos cartões perfurados de TA, do Jack Quard. Deixa eu voltar bem aqui. Charles Babbage. Então, esta é a máquina que o Hollerith, que se inspirou aquela máquina lá que parece que vocês viram, que parece um piano, né? O cara lá que criou ela se inspirou neste TA aí, TA mesmo de Jacquard, né? Que é um TA mesmo de tecido, e ele se inspirou nela, né? Então esse cara aí, o Jacquard, surgiu primeiro em 1804. Ele criou esta máquina, vocês podem ver, eu vou botar o vídeo dele, dessa máquina funcionando de TA, tá bom? Para vocês conhecerem como é que ela funciona também, né? A ideia dos cartões perfurados foi aprovada mais tarde na computação moderna. Vocês vão ver agora o videozinho como é que funciona essa máquina de TA. Boa tarde. Nós somos alunos do primeiro ano e vamos apresentar o trabalho de informática sobre Joseph Mary Jacquard e a sua maior criação, o TA mecânico. Joseph nasceu em uma cidade na França chamada de Lyon, no dia 7 de julho do ano de 1752.
Filho de tecelões, ele sempre se mostrou muito interessado pela técnica têxtil, na qual se tornou aprendiz aos seus 10 anos de idade. Em sua adolescência, foi-lhe confiada uma missão: trocar os novelos de linhas coloridas, nas quais formavam desenhos no pano que ali estava sendo fiado. Como toda a operação era manual, a tarefa de Joseph era muito exaustiva e quase interminável. A cada minuto o novelo tinha que ser mudado. Ele mesmo falou que seu pai demorava até uma semana para tear apenas 10 centímetros de tecido, e ainda seguindo as determinações do contratante. Curiosamente, Joseph era de um ramo que não tinha nada a ver com números ou cálculos, mas com o tempo ele foi percebendo que as mudanças das linhas eram sempre sequenciais, então ele teve a ideia de criar seu próprio tear, que funcionaria com cartões perfurados, onde o contratante poderia escolher ponto a ponto a receita para a confecção do tecido. A primeira demonstração prática do seu sistema aconteceu na virada do século XIX, em 1801, e foi um sucesso, com mais de 1000 vendas só na França. Mas a criação que mudaria a rotina da indústria têxtil teve poucos anos depois uma decisiva influência em outros ramos. Em 1804, Joseph conseguiu construir um tear totalmente automatizado, que podia fazer desenhos muito complicados em pouquíssimo tempo. Esse tear era programado por meio dos seus próprios cartões, cada um deles controlando um único movimento da lançadeira. Após a Segunda Guerra Mundial, sua máquina de tear já não era mais utilizada. Porém, seus cartões perfurados poderiam ser utilizados para fornecer informações aos grandes computadores eletrônicos da época. A partir daí, o mundo da tecnologia em geral foi crescendo cada vez mais. Sua invenção, como já citado, foi muito importante para a indústria têxtil e principalmente para o início da informática, que mesmo hoje usa em suas máquinas os conceitos básicos criados por Joseph. Essa é uma versão moderna da máquina de Joseph funcionando. Componentes do grupo: Francisco, Charles. Então já vimos aí o modelo da tear, né? A máquina de tear que vocês já puderam ver. Vamos agora para nosso próximo precursor do computador, é o ENIAC, gente. O ENIAC, página 28, eu estou do slide. ENIAC surgiu em 1946, foi mais ou menos na época que já estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Vocês que estão vendo o vídeo, que estão assistindo aí as aulas de história, talvez você já deve ter estudado aí a Segunda Guerra Mundial, que terminou com a bomba atômica jogada lá em Hiroshima e Nagasaki. Então o ENIAC ele foi um computador, vocês podem ver aí o tamanhozão dele aí, ó. Ele pesava toneladas, né? Mais de 32 toneladas, media mais ou menos 30 metros de comprimento. Maior do que uma carreta, né? Esses caminhões tem uns 26 metros. Imagina um computador maior do que uma carreta, né? Mas ele foi criado exatamente mais por causa da época da guerra, para poder ajudar os americanos a ganhar a guerra. Então, ENIAC significa Electronic Numeral Integrated End Calculator.
Foi o primeiro computador a utilizar a eletrônica digital. A temperatura dele no local chegava a 50 graus Celsius. Imagine a gente no Nordeste, para aguentar 40 graus, já é ruim. Imagine um computador chegando a 50 graus. Né? Ele foi desenvolvido para trajetórias táticas, né, de balística para a Segunda Guerra Mundial, né? Só começou a operar mesmo após a guerra. Ele foi desenvolvido para a época da guerra, mas só começou a operar mesmo após a guerra. Então, vou mostrar aqui para vocês o vídeo do ENIAC para a gente. A evolução dos computadores modernos começou no campo da ficção científica. Nós não estávamos certos se eles seriam companheiros ou empregados ou inimigos, mas nós sabíamos que poderíamos construir máquinas que poderiam ser quase humanas. O primeiro computador eletrônico de finalidade geral foi, como a bomba atômica, um produto da Segunda Guerra Mundial. Em 1946, engenheiros da Universidade da Pensilvânia construíram um computador gigantesco para acelerar os cálculos da artilharia. Ele foi construído com 1.800 válvulas eletrônicas. O que conseguimos foi uma máquina de 30 toneladas, apenas ligeiramente mais esperta que uma calculadora moderna. ENIAC did have thousands of vacuum tubes and filled the whole floor in this building at the Moore School of Engineering in Philadelphia. In fact, there are stories about how when they switched on the ENIAC, the lights all dimmed in Philadelphia. It did use a lot of electricity. Ele custou o equivalente a 8 milhões de dólares e podia somar centenas de números por segundo. Mas se você quisesse fazer algo além de somar, tinha que reconfigurar a máquina inteira. John von Neumann, um matemático de Princeton, decidiu que era possível dizer a um computador o que fazer sem reconfigurá-lo para cada problema diferente. I'd say one of the most significant inventions of computing today was the realization that was actually attributed to John von Neumann, that you could store both the computer program and the data that the program was to act upon in the same memory. Isso significou que as instruções foram realmente armazenadas dentro da memória da própria máquina. Uma companhia privada chamada Remington Rand comprou os projetos do ENIAC e rebatizou sua versão de UNIVAC. O UNIVAC se tornou mundialmente conhecido quando previu na televisão o resultado da eleição presidencial de 1952 nos Estados Unidos. Moving on into the 1960s, there was the development of the transistor and the implementation of transistor machines. Probably best known in that series with the IBM 360 series, which was the first compatible family of computers, a whole series of machines that were immensely successful and established all kinds of standards in computing, such as the fact that one character, which consists of 8 binary digits or 8 bits to make what's known as a byte, that was a standardization that came about in the IBM 360. Os pesquisadores também começaram a se concentrar na interface entre o homem. Então deu para vocês terem uma ideia como era o ENIAC, né? Aí depois surgiu esse aí, que eu estou mostrando no slide 30. Em 1951 surgiu o UNIVAC, né? Como vocês podem ver aí, esta máquina é UNIVAC, com a cadeira e a pessoa sentada, né? Também parecendo como é que eu posso dizer, um piano. E em 1956 veio já a tecnologia, estou no slide 31, certo? Vocês podem ver que surgiu os transistores, então isso aí já foi ajudando mais a evolução do computador, né? Foi surgindo transistores. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, dos Estados Unidos, que criou o transistor. E depois do transistor, para quem está acompanhando o slide aí, peraí, deixa eu voltar aqui que passou. O transistores, ele é esse aqui de cima que eu estou circulando, ó, o primeiro desenho de cima, para quem está vindo via podcast acompanhando aí o slide. E o de baixo já é o circuito integrado, né? 2 anos depois, o americano Clair criou o circuito integrado. O que é circuito integrado? É porque já tem vários
vários circuitos dentro aqui de uma peça só, entendeu? Tem várias pecinhas dentro de uma só, por isso se chama circuito integrado. O próprio processador do computador, processador é uma peça, também é um circuito integrado. Dentro dele tem vários outras, como se fossem peças dentro, certo? Agora, o outro computador que surgiu foi o IBM 360. Vocês podem ver a imagem também, né, que já surgiu em 1960. Aí outra máquina, aí o outro computador, outro modelo, a IBM 360, outro computador. E em 1960 já surgiu, eu estou no slide 33, tá bom? Estão me acompanhando. Em 1960, os transistores substituíram as válvulas com eficácia. Então, porque eles esquentavam menos, a custo de produção menor, e depois veio o circuito integrado, que é chamado CIO chip, como vocês veem na foto aí do slide 33. Aí nós estamos vendo aí um chip, certo? Ou CI chamado, é conhecido CIO chip. Nós vamos aprender o que significa essas peças? Não. Isso aí é eletrônico, eu vou fazer curso de eletrônico. Isso é só para vocês conhecerem como é que os computadores evoluíram, porque foram criando também essa evolução dessas peças eletrônicas. E depois, na década de 70, 1971, houve a construção do computador, o microcomputador, considerado o primeiro microcomputador pessoal. Por que chama computador pessoal? Esse computador que você usa na mesa, esse computador grandão que você usa em cima da mesa, ele é chamado computador pessoal, por isso chama PC, que é Personal Computer. Estou no slide 34. O MCS4, o primeiro computador pessoal. Tá aí o desenho dele no slide, que vocês podem ver como é que ele funcionava, certo? Modelo. E mais na frente surgiu o Altair 88000. Estou no slide 36. Ele foi lançado também pela... Opa, deixa eu voltar aqui. O Altair, tá aí, ó. O Altair vocês podem ver aí no slide, certo? 8888. É o primeiro microcomputador a ser comercializado, ou seja, o primeiro a ser vendido foi esse aí. E depois chegou na década de 81, olha, em 81 surgiu, a 81 foi o ano que o professor Clailton nasceu. Surgiu aí o PC da IBM, o primeiro PC, né? Cronologicamente, da microinformática, a partir da década de 70 até os dias de hoje, estamos vendo aqui os computadores. Então, vocês podem ver aí o computador da IBM, já parece mais ou menos com os computadores atuais, né? Vocês podem ver aí, quem está vendo aí pelos slides do podcast, via podcast, até o número 36 que eu estou aí no slide. Aí vocês podem ver aí, ó, que já tem um monitor, né, com o nome IBM no meio. Vocês podem visualizar aí que tem um tecladozinho para teclar. Deixa eu voltar aqui. Opa, passei aqui o slide mais. Então vocês podem ver como ele já é parecido, né? E depois, em 82, surgiu o primeiro notebook, slide 37, que eu estou. Que ele se popularizou na década de 90, 10 anos depois do professor ter nascido. Eu tinha 10 anos de idade, ó, quando surgiu o primeiro notebook. Eu nem sonhava em ver, queridos alunos, o notebook, nunca nem tinha visto ainda na época, né? Porque essas coisas geralmente tudo caro, geralmente é os bilionários que vão ter essas coisas, né? O professor de vocês nem sonhava ainda em ver computador, eu só fui ver computador mesmo quando eu tinha já meus 14 anos na escola, né? Que começaram a apresentar lá computadores. Então tá aí o primeiro notebook, vocês podem ver a comparação, né? Quem tá vendo aí pelo podcast no slide 37. Vocês podem ver aí os dois notebooks, o antigão e o mais atual. E na nossa continuação da evolução dos computadores, a gente vê aí que foi lançado em 1985 a versão do Windows, o sistema operacional. Vocês podem ver aí o computador no slide 38. Vocês podem ver aí Microsoft nesse aparelho aí parecido a uma televisão, né, que eram os primeiros computadores. A primeira versão do Windows, o Windows 1.0, sistema operacional. Quem vai ver esse operacional vai entender como é que funciona o sistema operacional. Nós estamos entendendo aqui informática básica para iniciantes
conhecendo o computador até o funcionamento, tudo, como é que usar o computador, nós vamos ver tudo isso aí e aprender. E depois surgiu o Linux, o sistema operacional Linux, em 1991 também, que é só no assunto de sistemas operacionais que vamos estudar melhor sobre Linux. Mas é o sistema operacional, é o quê? É aquilo que aparece na tela do computador para você usar. Você que está usando o celular hoje aí, você está usando o Android. Você não vê o Android, mas o Android ele permite você usar todos os apps que você tem aí. Quando você procura aí no seu celular, você vai caçar o WhatsApp, vai caçar o YouTube, o Facebook, o aplicativozinho que já está instalado. É o sistema operacional que permite você ver isso aí. Mas antigamente o sistema operacional era assim, essas telas aí cheias de número que ninguém entendia, ó. Só os programadores mesmo para entender, tá? Na década de 90. E depois começou a surgir, foi lançado o processador. Vocês estão vendo aí essa peça aí que parece um cangugi. Vocês sabem o que é cangugi? Estou no slide 40. Cangugi, ele é aquele bicho cheio de perna, né? A centopeia cheia de perna. Olha, o primeiro processador que surgiu em 93, o x86, ou processador chamado 8086. Então, com o surgimento desse processador aí, que é uma pecinha também, um chipzinho que fica dentro do computador, a partir do lançamento dele, foi havendo uma evolução também do computador. E continuando a nossa evolução, nós estamos conhecendo aqui informática básica, primeiro a história, certo? A evolução, para depois chegarmos para o computador até o atual. E em 94, ó, surge também os navegadores. O que é um navegador? O Google Chrome que você abre, ele é um navegador. O navegador é o quê? É vamos assim dizer, um aplicativozinho que permite você usar a internet, abrir a internet, pesquisar as coisas pela internet. O Google Chrome, por exemplo, é um navegador mais conhecido hoje, mas antes existia esse aí, ó, o Netscape. Estou aí no slide 41, vocês podem ver aí, ó, o Netscape, ele tem o símbolo do N, ele ainda é usado, Netscape, né? Netscape Navigator, por isso chamava navegador, que você ia navegar, passear pela internet, em 94. E depois, em 95, surge o Windows 95. Como vocês podem ver aí o computador no slide 42, ó, vocês podem verificar. Opa, voltar aqui. Vocês podem ver aí a tela aí na imagem. Vocês podem ver o Windows aberto. Que eu botei aí uma foto. Coloquei uma foto com o Windows aberto. Aí vocês podem ver aqui todo esse quadrado azul atrás de fundo, ó. Se vocês verem, vocês podem ver que lá tem uns aplicativozinhos, ó, instalados, que eu estou circulando, ó, como no seu celular, né? O seu celular não tem essas coisas instaladas. Então, toda essa parte aqui que você vê aqui do computador dentro da tela é a área de trabalho, chamado área de trabalho. E nessa área de trabalho você pode abrir vários aplicativos no computador. Aqui, ó, tem um aberto aqui, todo de branco, que é para editar texto, que é o Word. Você pode abrir calculadora. No seu celular você não abre calculadora? Só que o celular não tem o Windows. O celular é o Android. É outro sistema operacional. Então aqui, ó, eu abri essa janela para mostrar que é o Windows 95 instalado. Então essa é a nossa evolução de computadores. Andamos adiante. E depois, em 98, começa a surgir os CDs. Os CDs, DVDs, que gravava e regravava por cima. Como ainda hoje vocês veem se utilizar, né? Vocês veem que é utilizado ainda. Em 98, os CDs, DVDs, só que tá caindo de moda também, né? Tá deixando para trocar por pendrives. E em 99 vai surgir o netbook. Nós vimos o notebook, surge o netbook. Tá aí um modelo aí de netbook. O netbook, que é menor ainda do que o notebook, é um notebook tamanho família, pequeno, às vezes quase do tamanho de um celular, de um tablet. Então ele começou a se popularizou-se mais a partir do ano de 2007. Talvez alguns de vocês, alguns que estão vendo esses vídeos, já devem ter nascido, né? Na época que começou a popularizar os netbooks. Também o professor Cláudio aqui de vocês nunca tinha visto na vida ainda um netbook pessoalmente. E depois, quando é em 2003, olha quando que surge, vocês estão acompanhando o slide aí, vão passando, eu já estou no 45, viu? Quem está via podcast.
Em 2003 começa a comunicação via rede sem fio, surge a internet sem fio em 2003, né? Começa a se tornar realidade. Olha como é recente, né? O Wi-Fi. O Wi-Fi já é da época, claro, do professor de vocês. O professor de vocês já tinha 81, 91 e 2001, já tinha uns 20 anos quando começou a surgir a internet Wi-Fi, certo? Então tá aí mostrando só o sinal do Wi-Fi e o símbolozinho. Nós vamos estudar também rapidinho tudo isso aí, como é que funciona para entendermos. E no ano de 2007, o Steve Jobs, vocês podem ver aí no slide 46, vocês podem visualizar aí o Steve Jobs, que já faleceu ele, que é ele que criou o smartphone, ele lança a versão do smartphone, aí vocês podem ver ele com o smartphone na mão, celularzinho pequenininho. Ele lançou a versão dele do smartphone, Steve Jobs. Então o que o smartphone fazia? Ele tinha a função de telefone celular, com coisas básicas que permitia acessar a internet. É um telefone que já permitia acessar a internet, que antigamente os celulares não se usava a internet, só era para ligação. Só funcionava para ligar, não podia permitir a internet. Então Steve Jobs lança em 2007. É para vocês verem como está recente, né, o lançamento do celular. E no ano de 2010 ele lança o iPad. O iPad é como se fosse um tablet. Vocês podem ver aí no slide 47 ele segurando aí o iPad, que é da Apple. Ou seja, o Steve Jobs ele é da Apple. A Apple é concorrente da Microsoft. A Microsoft é que criou o Windows, certo? Então a Apple também é concorrente dos celulares que vocês usam, os iPhone, né? Concorrente do iPhone. Porque o Steve Jobs foi que fundou, né? Foi que criou e que aí é considerado os melhores tipos de aparelhos os da Apple, né? Da marca Apple. Que por isso que eles são muito caros, que eles são bons. É o concorrente lá do que a gente tem, o Samsung, que se torna mais barato e mesmo assim ainda é caro, né? O celular de R$ 1.000 é caro, né? Então por hoje encerramos esta aula. Na próxima aula nós vamos ver o tópico 1.4, que são os tipos de computadores. Beleza, turma? Então a gente espera vocês nos próximos encontros de aula. Até mais, fiquem com Deus.